e ali de repente quiser ver de novo, né, ou alguém que não teve a oportunidade de vir, ou conhece algum casal, talvez que esse tema de hoje seja relevante, a gente pode mandar, compartilhar. Então é basicamente só isso, a ideia de gravarmos, tá bom? Quero convidar vocês a abrir em Gênesis capítulo 1, né, já que a gente vai começar essa caminhada passando por toda a Escritura, né, mensalmente, o que Deus ele tem falado, ele tem revelado a respeito da família. E nesse primeiro encontro eu quero falar a respeito do propósito do casamento. Tá? Por que isso é importante? Né? Eu achei muito interessante algo que eu li, que havia ali uma entrevista, um outdoor de um atleta falando que fazia de tudo para cuidar do corpo, para aumentar o tempo de vida, para que algum dia ele descobrisse o motivo. Não é? Muitas vezes é assim que nós vivemos, muitas vezes é assim que nós vivenciamos, né? Nós fazemos muitas coisas e muitas vezes nós não sabemos exatamente o motivo daquilo que nós realizamos, aquilo que nós fazemos, né? E é por isso que eu queria trazer, a gente olhar para Gênesis capítulo 1, 26 e 27, para a gente entender qual que é o propósito do casamento, para que ele existe, né? Para que ele está aqui, aonde eu preciso chegar com o casamento, né? Qual que é a importância, qual que é a relevância dele. E muitas vezes a gente fala de tantas coisas sobre casamento, né? Tanto no meio cristão quanto no meio não cristão, né? Você tem livros, tem autoajuda, você tem terapias, terapia de casal, você tem N coisas. Olha, é comunicação, você precisa melhorar a comunicação, você precisa isso, aquilo, e muitas vezes nós não entendemos qual que é o propósito. Por que eu preciso batalhar pela minha família? Já pensou nisso? Já para pensar, olha, casamento não é algo simples, certo? Eu acho que ninguém vai discordar dessa afirmação, né? Não é algo simples, é um desafio para todos nós, né? Então, por que eu me esforço tanto para ele funcionar? Qual que é o motivo de eu me desgastar, de eu me esforçar para perdoar? Não é? Eu sempre falo para todo mundo, né, que vinha conversar comigo e estava namorando ou noivando, né? Tá na hora de casar? Você já está pronto para perdoar? Se você não está pronto para perdoar, não case, porque não vai funcionar, não é? Ou você, ou ela, ou ele, um dia vai decepcionar, vai frustrar. Né? E por que eu passo por tudo isso? Eu acho bem interessante quando a gente pensa em casamento. A Bíblia, ela inicia e ela termina com o casamento, não é? Ela começa Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, é casamento, e ela vai terminar lá em Apocalipse capítulo 21 com uma festa de casamento, né? A bodas do Cordeiro. Entre esses dois casamentos, a gente vê poesias falando de casamento, Salmos fala muito de casamento, Cantares, né? Cântico dos Cânticos era um livro proibido para o judeu menorzinho, né? Porque tratava desse relacionamento, né? Quando a gente vai para os profetas do mesmo modo, a relação de Deus com Israel é retratada na forma de um casamento. Talvez o evento mais dramático de um profeta é o de Oséias, né? Olha,
Da mesma forma como ela traiu Oséias, vocês têm me traído, diz o Senhor, né? Talvez a história mais conhecida de Oséias. E no Novo Testamento? No Novo Testamento a gente vê a relação da igreja com Cristo também sendo ilustrada como um casamento. Só que a gente pode começar a perceber que, partindo para uma teologia bíblica, talvez o casamento seja mais do que uma união entre um homem e uma mulher. Aqui a gente já vê o casamento como ilustração da relação de Deus com Israel e a ilustração da relação de Deus, de Jesus, com a igreja. Parece que o casamento ele reflete a própria pessoa de Deus. No casamento nós temos duas pessoas diferentes, né? E na maioria dos casamentos duas pessoas bem diferentes, né? Um geralmente é mais falador, o outro é muitas vezes mais quieto, né? Alguém é mais engraçado, o outro é um pouquinho mais sério. É interessante como essas questões elas surgem de uma forma relativamente natural, não é? E vai se completando essa unidade no meio da diversidade, né? Unidade no meio da diversidade, em que duas pessoas diferentes, né, exercendo ali algum tipo de liderança e outro entendendo a missão, entendendo a direção, se submete, né, e caminha junto. Parece que de algum modo isso reflete até a própria Trindade, né? Cristo é o cabeça da igreja e Deus está ali acima de Cristo, e Cristo obedece ao Pai, não é? Então parece que existe essa relação da Trindade, e isso me impressiona quando eu penso no casamento, porque quando a gente fala, e o texto vocês já estão familiarizados, a maioria de vocês, quando a gente fala que nós somos a imagem de Deus e pensamos, né, nos atributos comunicáveis ou incomunicáveis de Deus, a gente pensa em vários atributos, né? Eu reflito a Deus quando eu amo, quando eu perdoo. Em que momento a Trindade ela é refletida? É aí que o casamento me impressiona. Talvez o atributo de Deus mais complexo, o atributo de Deus mais complicado de nós entendermos, o atributo de Deus mais desafiador, é aquele que é refletido em uma relação de casamento. Então é por isso que um texto como esse, capítulo 1 de Gênesis, versos 26 e 27, ele nos mostra pelo menos 3 propósitos do casamento, tá? E o texto diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, aves do céu e todos os animais que se movem na terra. Quando a gente olha para um texto como esse, o primeiro conceito aqui é que Deus cria o homem, e não só o homem aqui está no sentido genérico de humanidade. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança.
A primeira imagem que um texto como esse traz, e que é extremamente relevante para nós, é quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, Ele coloca o homem, coloca esse casal como seu representante. É aquela ideia do Oriente Médio antigo em que um rei estabelecia uma estátua em um local dominado para que as pessoas percebessem, olha, esse ambiente, esse lugar, ele pertence ao rei, ao soberano tal, ao imperador tal. Então aquela imagem representava um local de domínio. Aqui fica evidente que Deus, ao primeiro casal, ele atribui esse papel de representar o reino de Deus, de representar a pessoa de Deus. É por isso que a queda ela é tão destrutiva. Porque Deus ele media a sua soberania. A gente vê que Adão tinha o papel de exercer autoridade sobre a criação. Ele tinha que dar nome aos animais. Esse era um exercício de autoridade. Ele dá nome à sua mulher. Esse é um exercício de autoridade. Então Deus dá um papel. Esse casal, esse homem, ele era representante de Deus. É por isso que quando ele peca, não é apenas ele que é afetado, mas toda a criação que estava debaixo dessa soberania mediada, ela é impactada. É por isso que talvez a gente vai ler lá em Colossenses, nós vimos, quando a gente expôs Colossenses, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Olha a imagem de Deus, aonde Adão não foi capaz de representar adequadamente, Cristo o faz. Mas essa ideia de representação, ela é muito importante para nós. Por quê? Aonde Deus me colocar, aonde Deus me colocou, hoje, seja no trabalho, família, escola, amigos, eu preciso ter essa consciência. Ainda que essa imagem tenha sido desfigurada pelo pecado, eu ainda, em Cristo, devo refletir essa imagem e semelhança, essa autoridade, essa representação do reino de Deus, agora na progressão da revelação, por meio de Jesus Cristo, aonde quer que Ele me envie, aonde quer que Ele me coloque. Esse é um grande desafio para nós. No meu caso, seja eu como pastor, seja eu como um pseudo-atleta no condomínio, e agora todo mundo já descobriu lá que eu sou pastor também, ou com clientes no planejamento financeiro, eu preciso representar Cristo. Por onde Ele me enviar. Esse é meu papel. Por quê? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito desafiador. É muito desafiador para cada um de nós, ou pelo menos deveria ser. Eu faço o papel de um embaixador. Paulo vai usar exatamente essa imagem. Eu gosto bastante dessa imagem, que eu sou embaixador de Cristo. Se você é um batista um pouco mais antigo, você ainda vai ter, assim, é verdade, quando eu era criança, eu era mesmo um embaixador de Cristo. Se a menina, ela era, eu me esqueci agora, tinha mensageira do rei, Você tinha a mensageira do rei e os embaixadores de Cristo. Eu já fui, aqui já talvez vou condenar aqui que eu não sou mais tão
novinho, né? Mas eu já dei aula em encontros dos embaixadores de Cristo. Faz tempo. Então você tinha lá embaixador de Cristo, mensageira do rei. Mas essa ideia eu gosto bastante porque é basicamente isso. O que um embaixador faz? Ele está em um país e ele representa a sua nação. Se o embaixador toma uma atitude drástica, ou até de comentários, qualquer coisa, isso pode causar um problema geopolítico grande. Porque ele não responde por si, ele responde pela nação que ele representa. Nós que pertencemos a uma igreja, fomos convertidos a Cristo Jesus e entendemos o que é essa imagem e semelhança de Deus, que só é possível por meio de Cristo hoje. Nós temos esse mesmo papel. Quando eu estou no meu trabalho, eu não sou só mais um trabalhador, eu sou um representante do reino de Cristo. Quando eu estou na minha família, quando eu estou na faculdade, quando eu estou no meu trabalho, na minha empresa, eu não sou só um empresário, eu não sou só um empreendedor, eu não sou só um funcionário, eu sou um embaixador, eu sou um representante de Cristo, né? Mas o propósito do casamento não é só essa representação, mas nós precisamos também refletir, né? Nós somos imagem e semelhança. Aqui existe muito debate a respeito se essas palavras, se elas são complementares, se uma coisa é essa imagem, outra é semelhança. Alguns dizem, né, que imagem é a parte emocional, semelhança é volitiva. Eu entendo que é um modo hebraico de descrever o homem. Ele usa dois termos parecidos para trazer ênfase. O que ele está dizendo aqui para Adão? Você é imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva, vocês são diferentes do resto da criação. Por quê? Porque só vocês são imagem e semelhança de Deus. Então, parte do papel desse primeiro casal era perceber que eles são distintos e que eles têm um papel de refletir quem Deus é. E nós temos sim atributos que são, a gente chamamos de atributos comunicáveis, né? É quando eu amo ou perdoo, eu reflito a pessoa de Deus. Quando eu sou bondoso, quando eu sou misericordioso. Mas é interessante que a Bíblia coloca o celibato como um dom. Graças a Deus por isso. O destino aí da maioria das pessoas, já que o celibato é um dom especial, é o casamento. Por quê? Porque o casamento, ele é um reflexo do próprio Deus. O casamento é o ato mais sublime de aliança, de unidade, de união que alguém pode assumir. Não é simplesmente um papel assinado. Não é simplesmente o reconhecimento de um Estado. E aqui é nem entrar no mérito de outros tipos de relações civis. Tá? O que a sociedade ou o governo vai estabelecer como casamento não me importa. Porque o casamento é muito maior do que um reconhecimento de qualquer nação ou estado ou sociedade. Ele está anterior a qualquer sociedade, ele vem da criação. E é uma relação espiritual que precisa refletir a pessoa de Deus. E mais, reflete o conceito mais desafiador que nós temos, que é a própria Trindade, a essência de Deus. Lembro muitas vezes, eu dei aula em classes de batismo, né? E a gente vai explicar para alguém
que acabou de se converter, quer se batizar, vamos explicar a Trindade. Eu me lembro que eu terminava a aula e eu perguntava: alguém aqui entendeu completamente a Trindade? Ninguém levantava a mão. Mas ainda bem, se alguém levantar a mão depois da aula, me explica. Né? Porque se tem um conceito que é desafiador, nós entendemos racionalmente. Deus, 3 pessoas, existe em uma única essência. Tá, e o que é isso? É um desafio para a nossa mente limitada compreender. Parece que Deus deixa o casamento justamente para isso. Olha só, é isso que você está refletindo. 2 pessoas distintas, com papéis distintos, de uma única essência. Unidade e diversidade se tornam uma só carne. É por isso que quando uma sociedade, quando Satanás se levanta contra o casamento, ano após ano, não é um problema pessoal comigo e com você. Quando ele transforma o casamento de seres que não são de mesma espécie, ele não está afrontando o nosso casamento cristão, ele está afrontando a pessoa de Deus. Ou quando destruímos a diversidade, colocando pessoas do mesmo sexo, ele não está afrontando a mim, a você, ou aquilo que nós cremos. Ele está afrontando a unidade e diversidade da existência do próprio Deus, o qual ele decidiu se opor. E é por isso que essa ação, ela é repetida e ela é consistente. E mais uma vez aqui, eu não estou preocupado com o reconhecimento civil do casamento, seja ele qual for, né? Eu li uma matéria outro dia que no Japão tinha uma moça querendo reconhecer o casamento com um robô. Aí eu olhei e falei: essa me surpreendeu, eu não imaginava. Foi mais longe do que eu conceberia. Não sei nem nomear essa relação. Agora a gente tem relações poliafetivas e por aí vai. Eu não estou preocupado com a questão civil. O Estado pode reconhecer o que ele quiser, isso não muda nada para nós. Porque nós compreendemos o casamento como algo que vai além do que o Estado define. Nós compreendemos o casamento como uma relação não apenas física ou emocional, mas espiritual, que deve refletir o próprio Deus, e qualquer coisa que não reflete esse Deus, que tem unidade e diversidade, não cumpre o seu propósito. Não cumpre esse propósito. E essa imagem de Deus que o casamento reflete, o casamento, e aqui um pouquinho para termos a consciência do valor do nosso casamento. O nosso casamento, ele torna visível a glória de um Deus invisível. Nós representamos e refletimos por meio do nosso relacionamento de casamento a Trindade. É por isso que ele tem um valor tão profundo. É por isso que e não só reflete a Trindade, mas reflete a forma como Deus se relacionava com Israel na antiga aliança, reflete a forma como Cristo se relaciona com a igreja na nova aliança. Um casamento que reflete a pessoa de Deus, ele tem um papel de propagação de quem Deus é, especialmente no nosso tempo, em que uma vez eu li que metade dos casamentos são desfeitos em menos de 5 anos.
Se eu não me engano, esse dado é americano, mas imagino que aqui no Brasil não seja tão diferente. Tudo é motivo para desfazer, divorciar, e vamos tentar de novo, de novo, de novo, de novo, e não vai funcionar. Num tempo como o nosso, um casamento estável, ele não só glorifica a Deus, como ele testemunha as pessoas que estão à nossa volta. A nossa vida como casal, ela é como se fosse um espelho que reflete, de uma forma limitada, quem Deus é. E o último propósito do casamento está no versículo 28. Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então aqui existe uma ordem clara de Deus para a reprodução. Então eu preciso representar, eu preciso refletir e eu preciso reproduzir. Aqui no contexto estamos falando de Adão e Eva sem pecado. Nós estamos reproduzindo a imagem e semelhança de Deus. Nós estamos reproduzindo seres perfeitos. Infelizmente, até isso foi desfigurado pelo pecado, e ao invés de adoradores, nós temos pecadores. Eu brinco que diz que a criança não tem pecado, ou ela é uma folha em branco, quem não tem filho. Porque se você teve filho, não é possível que você diga isso. Você quer ver uma criança fazer alguma coisa, você começa com a frase não faça. E vai e faz. Você ensina o certo a vida inteira, mas se ele ouvir uma vez uma coisa que não vale a pena, ele já está repetindo. O pecado está ali. É por isso que hoje essa ideia de reprodução, ela já tem um peso que vai além de uma reprodução natural, de simplesmente ter filhos. Se aqui o propósito no Éden era a multiplicação da imagem e semelhança de Deus, hoje, essa ordem, esse princípio, ele tem dois significados para nós. O primeiro deles é tenha filhos. Então aí os casais sem filhos aqui, ou que eventualmente por uma obra de Deus esse vídeo chegar, tenha filhos. Por quê? Porque dá muito trabalho, dá. Mas é bênção também, graças a Deus. Tem hora que eu estou lá com o meu e eu quero, na verdade, já discipliná-lo, mas eu não posso, porque ele ainda não sabe o que está fazendo. Eu acho. Às vezes eu acho que ele já sabe. Mas assim, a princípio eu ainda não posso discipliná-lo. Mas agora eu estou aqui já umas 2, 3 horas e eu já estou com saudade dele. Então tenha filhos de forma responsável, naturalmente, mas tenha filhos. Não só tenha filhos, como discipule esses filhos, para que esses filhos sejam imagem e semelhança de Deus. Mas se eventualmente isso não é possível por qualquer razão, não se preocupe, gerem filhos na fé. Continuamos com o mesmo dever de multiplicar a imagem e semelhança de Deus no mundo. Então parece que Gênesis ele já inicia com uma espécie de grande comissão antes da queda. Multipliquem a imagem e semelhança de Deus. Jesus olha, depois fala assim, vão e façam discípulos por todo o mundo. Então nós temos esse papel duplo. Precisamos encher a terra com esses adoradores, feitos à imagem e semelhança de Deus, pela obra bendita da pessoa de Jesus Cristo. Então, quais são os princípios que um texto como esse nos traz?
A família, ela representa o reino de Deus onde Deus colocar. Seja esse local simples, fácil, seja esse local desafiador. A minha vida e família representa o reino. Olha como isso é relevante, olha como isso é desafiador. O meu agir, o meu falar, trabalhar, tudo isso eu faço por Cristo, em Cristo, representando de onde eu vim. Onde Deus me colocar, eu preciso lembrar que ali eu represento a sua soberania e a sua atuação. O núcleo familiar, ele representa a imagem de Deus. Se eu pertenço ao reino de Deus, eu olho para o alto, então isso significa que a minha família, ela funciona como uma pequena embaixada desse reino. As pessoas precisam olhar para a minha família e perceber aquilo que nós representamos. Graças a Deus, o casamento e o relacionamento é a vontade dele. O celibato é dom. É dom. O casamento é uma aliança inviolável. Por quê? Porque ela ilustra o próprio Deus. Ela reflete o próprio Deus. É por isso que eu, um crente em Jesus Cristo, vou me relacionar com outro crente em Jesus Cristo. Não é? Porque aqui há unidade. Eu sempre brinco, né? Eu sempre falo, não existe namoro missionário, né? O casamento, ele representa, ele reflete quem Deus já é. Ele reflete quem Deus é. O casamento é um relacionamento heterossexual e complementar, homem e mulher. Eles não competem, eles se complementam. Eu gosto muito dessa ideia da submissão. Você está debaixo de uma missão. O homem é submisso a Cristo, Cristo ao Pai, a mulher ao homem. Mas eles têm em vista a sua missão. A sua missão. Eu devo lutar, amar e contribuir com a minha família, porque eu entendo o que ela representa e o que ela significa. Eu preciso orar a Deus para que a minha família, de fato, reflita a pessoa de Deus. Já parou para pensar a importância que isso tem? O valor da sua família, do seu casamento? E como esse tipo de relação hoje tem sido atacada? Então é nosso papel orarmos. E se você tem um coração um pouco mais intercessor, não ore só pela sua família, mas ore pelas famílias da igreja. Eu tenho lá o meu esqueminha montado no Logos. Por enquanto está bem tranquilo, porque a nossa igreja é uma igreja relativamente pequena, então já separei os dias da semana para orar pelas famílias da igreja. Por quê? Porque refletir a pessoa de Deus, representar quem Deus é de fato uma tarefa, um desafio sobrenatural. A intimidade física, ela não é trivial e ela serve para refletir a Trindade. Eu preciso me familiarizar com os ataques contra a família. Por quê? Porque não sou eu que estou sendo atacado, não é você, não é o conservadorismo, não é a tradição, não. Quem está sendo atacado nesse processo é o próprio Deus. Outro princípio, eu preciso ter filhos. Preciso ter filhos. Eu preciso gerar filhos.
naturais e discipulá-los, e eu preciso também gerar filhos sobrenaturais e também discipulá-los. E lembre-se, a igreja ela faz o seu papel, ela pode vir a ter grupo de adolescente, jovem, criança, pequeno grupo, N ministérios. Mas nunca se esqueça, né, que a responsabilidade de discipular o seu filho, especialmente quando ele mora com você, é sua, né? Ou aqueles que ainda terão filhos, né? Já profetizando aí, né, em nome de Jesus, né? Lembre-se dessa responsabilidade de discipular. Assim, o propósito da família é representar, refletir e reproduzir a imagem de Deus dada ao homem na criação. A gente pode resumir um texto como esse, a grande ideia desse texto, e aqui eu copiei palavra a palavra do Davi Murray, porque eu achei uma colocação espetacular, que foi a seguinte: Deus instituiu a família para espelhar e espalhar a sua imagem. Deus constituiu a família para espelhar e espalhar a sua imagem. Agora, algumas perguntas para nós pensarmos como casais, né? E eu vou ter que ser obrigado a pensar nessas perguntas depois, quando eu chegar em casa, né? De que forma o meu casamento deve refletir a Deus? De que modo o meu casamento deveria refletir a Deus no dia a dia? O meu casamento tem representado o reino de Deus? Quando as pessoas olham para o meu casamento, elas veem o reino de Deus? Ou será que elas veem mais um casamento que não está dando certo? De que modo o meu casamento pode multiplicar adoradores? De que modo o meu casamento pode multiplicar adoradores? Então, perguntas para a gente pensar como que o meu relacionamento deve refletir a Deus, como ele representa o reino de Deus e como que eu posso multiplicar adoradores. Eu gosto muito da definição, se eu não me engano, é do John Piper, se eu não me engano, que ele diz que missões, evangelismo é a produção de adoradores. De que forma o meu casamento pode cumprir tal tarefa? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dirigido. Como a sua palavra é desafiadora, especialmente para os nossos dias, Deus. Clamamos que o Senhor nos ajude de uma forma sobrenatural a refletir quem o Senhor é por meio dos nossos relacionamentos, a representar o seu reino e a multiplicar adoradores, espelhando e espalhando a tua imagem. Oramos em nome de Jesus. Amém.